Sabe, quando a gente fala sobre o som da guitarra elétrica, tem um nome que é a fundação de quase tudo: Fender. De uma oficina bem pequena até se tornar um padrão mundial, a gente vai mergulhar na história de como esses amplificadores basicamente definiram a música como a gente conhece hoje. Olha, essa frase resume tudo, né? O tamanho do impacto da marca. E o mais fascinante é pensar que essa história toda começou de um jeito muito simples, quase artesanal, numa pequena oficina lá na Califórnia, com um cara que, pasmem, nem tocava a guitarra. Então, o nosso roteiro hoje é esse. A gente vai seguir toda essa jornada dos amps Fender, desde a solução de um problema bem prático até se tornar esse padrão global. Vamos passar por 5 capítulos que são essenciais para entender essa história. E para começar, a gente tem que falar do homem por trás do nome, Léo Fender. Ele era um técnico de eletrônica, um gênio para consertar coisas. E o curioso é que a entrada dele no mundo da música não foi como músico, mas como alguém que resolvia problemas. Pensa só, naquela época, os músicos chegavam na loja dele, a Fender Radio Service, com um problema recorrente. A guitarra elétrica simplesmente não tinha volume para competir com uma bateria, com os metais de uma orquestra. E o Léo Fender, ali consertando os equipamentos, sacou que existia uma necessidade clara no mercado. Precisavam de amplificação mais potente, mais confiável. E aqui está o pulo do gato. Toda a filosofia do Léo Fender era baseada nesses 3 pilares. Simplicidade para que fosse fácil de consertar, confiabilidade para aguentar a estrada e, o mais importante, som limpo. Enquanto talvez outros já pensassem em distorção, o objetivo dele era fidelidade. Ele queria criar uma caixa que reproduzisse o som do instrumento do jeito mais puro e cristalino possível. E com essa ideia na cabeça, a Fender começou a transformar a teoria em prática, em equipamentos que se tornariam lendários. Foi aí que começou a era de inovação que literalmente mudaria o jogo para sempre. O primeiro grande passo veio com os chamados Wood Amps, por causa dos gabinetes de madeira. Eles já eram a visão do Léo em forma de produto. Circuitos simples, fáceis de dar manutenção e com aquela resposta sonora cristalina que viria a ser a grande marca registrada da Fender. E aqui a história fica boa de verdade, por causa de uma consequência totalmente não intencional. O Bassman, como o nome diz, foi criado para o baixo. Só que aí os guitarristas começaram a plugar nele e, uau! Eles descobriram um timbre poderoso, super encorpado, que quando você empurrava o volume, ele quebrava o som de um jeito incrivelmente musical. O circuito dele virou uma lenda. Tão lendário que foi copiado à exaustão por outras marcas, inclusive a Marshall, que usou ele como base para criar outro som icônico. E junto com o Bassman, veio o Twin. Outra solução genial. Ele entregava um volume absurdo, mas mantendo uma clareza impecável. O famoso som limpo com muito volume. Isso era revolucionário. A guitarra podia soar gigante e, ao mesmo tempo, super nítida. Bom, isso tudo nos leva direto para o período em que a identidade da Fender, tanto o visual quanto o som, se tornou absolutamente lendária. Foi aqui que ela cravou de vez o seu lugar na história da música. E essa linha do tempo mostra bem a evolução visual, porque o revestimento dos amps é tão icônico quanto o som, né? Primeiro aquele tecido amarelado dos Tweed, depois vieram os painéis marrons dos Brownface, e finalmente o visual clássico e sóbrio dos Blackface. E esses nomes não são só pela aparência, eles definem eras de circuitos e timbres completamente diferentes. Nessa fase Blackface, os circuitos foram super refinados. Eles entregavam uma clareza que era, incomparável, com uma dinâmica incrível. E foi aí que surgiram o reverb de mola e o trêmulo integrados, que simplesmente moldaram o som da surf music e de todo o rock dos anos 60. Modelos como o Deluxe River, o Princeton, o Super River e, claro, o Twin River se tornaram o padrão absoluto da indústria. Todo estúdio tinha que ter um. Eram versáteis, tinham um timbre inconfundível e até hoje são alguns dos amplificadores mais desejados e cultuados do mundo. Mas como em toda grande história, sempre tem uma virada no roteiro. E aqui não foi diferente. Um momento decisivo que mudou a direção da empresa e o futuro dos seus produtos. O ano é 1965 e acontece algo muito significativo. Léo Fender, alegando problemas de saúde, decide vender a sua empresa para a gigante da comunicação CBS. Na prática, o que mudou? Bom, os amplificadores da era CC-UBS ficaram mais altos, mais parrudos, mais duráveis. Era uma lógica de produção em massa para atender uma demanda que não parava de crescer. Mas, sempre tem um mas, né? Muitos puristas, a galera mais apegada ao som clássico, sentiram que alguma coisa tinha se perdido no caminho. Aquela sensibilidade, aquele toque dos designs originais do Léo. Só que, independentemente da era, CBS ou pré-CBS,
O legado já estava construído, e ele foi cimentado pelos artistas que usaram esses amps para criar gêneros musicais inteiros. De Jimi Hendrix a Stevie Ray Vaughan, o som Fender era a voz de uma geração. Certo. Então, como é que a Fender conseguiu se manter no topo, dominante, nas décadas que vieram depois? A resposta é bem interessante. A empresa fez isso olhando para a sua própria história. Essa aqui foi uma decisão simplesmente genial. Nos anos 80 e 90, eles começaram a relançar os modelos clássicos. Com isso, a Fender permitiu que toda uma nova geração de músicos pudesse ter a experiência de tocar com os sons que deram origem a tudo. A chama dos clássicos foi mantida acesa. Mas, ao mesmo tempo, a Fender não ficou só no passado. Ela continuou inovando. Criou amplificadores modernos como a série Hot Rod, que é um sucesso absurdo. Eles conseguiram o equilíbrio perfeito entre o timbre clássico e recursos mais atuais. Provaram que dava para olhar para o futuro sem esquecer de onde vieram. Isso mostra pra gente que o DNA da Fender, sabe? Aquele som limpo, cristalino, ele sobreviveu por mais de 70 anos. Passou por todo tipo de mudança na música, na tecnologia e nunca perdeu a sua essência. No fim das contas, a história dos amplificadores Fender volta sempre para a visão original de Leo Fender. É a história de um cara que soube ouvir, entendeu o que os músicos precisavam e usou seu talento para transformar um problema numa solução inovadora, um legado que ecoa até hoje. E a gente termina com essa reflexão. Hoje, com a tecnologia digital oferecendo infinitas possibilidades, por que esse som clássico, analógico, continua sendo tão fundamental? Porque ele ainda é a referência, o ponto de partida para tantos e tantos músicos pelo mundo.